Irmãos, a paz do Senhor, boa noite. Estamos hoje em respeito à pastora Damares, ao Grupo Agnos, ao Joetes, ao irmão Si, irmão Ossi, realizando os melhores momentos de outras lives e com esta mensagem que eu estou também gravando e com muita vontade de transmitir esta palavra, muita vontade mesmo. Estou gravando assim meio de lado, porque eu estou fazendo um procedimento cirúrgico, odontológico, e assim fica menos feio para vocês. Amém? Mas queremos orar. Santo Deus e bendito Pai, Senhor, no nome de Jesus, eu venho pedir, Senhor, por cada uma que estará, Senhor, vivendo também, acompanhando esta mensagem junto com todo este culto que foi programado. Peço que o Senhor abençoe o irmão Joedson, o irmão Neto, o irmão Elci. Ó Deus, abençoe a banda Agnos, abençoe a banda Missões, abençoe a banda Kadosh. Ó Deus amado, e enfim, todos eles que têm assim se disponibilizado, mas que em respeito a eles, pelo risco de contaminação, eles estão livres hoje. Senhor, que como o Senhor já deve ter falado pelas músicas, pelos hinos, pelos louvores, eu peço que o Senhor também venha falar agora, por meio desta palavra, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos ouvindo, vendo constantemente sobre uma tal de nova normalidade ou novo normal. Eu vou, como tem costume, eu vou apresentar o texto. O texto é bom para você, fica bem didático e você pode acompanhar o que nós queremos te alertar. Nosso alerta é esse aqui, veja. Nosso tema é a nova normalidade. Eu preparei esse texto para hoje. Primeiro eu quero te apresentar este livro, A Vida Cristã Normal, né? Foi escrito por Atmani, esse chinês aqui, ó. Líder cristão, autor de vários livros, né? Ele viveu até 72, menos 3, 69 anos. Então tá aqui, se você quiser na Amazon, tem ele mais barato em PDF. Então eu venho te dizendo o seguinte, ó. O Atmani é interessante porque ele é fruto e é frutificador de uma espiritualidade típica oriental e atípica para nós ocidentais. Inclusive alguns querem trazer os ensinamentos de Atmani. Podemos aproveitar muitos, mas não podemos aproveitar todos. Que a cultura oriental chinesa, a noção de família, de comunidade, são bem diferentes das nossas. Mas aqui vem dizendo que o ponto nevrálgico da diferença entre a cultura oriental e a nossa ocidental é que a cultura oriental considera sempre o coletivo ou comunitário superior ao meu bem-estar individual. A minha vida vale nada perante o bem-estar da comunidade, ou seja, eu morrer ou ser um kamikaze. Você lembra do kamikaze? Kamikaze eram os pilotos japoneses que, na guerra, então eles não levavam bombas, eles tomavam o avião, era o chamado piloto suicida, e se jogava com o avião em cima do alvo adversário. É ver o nome de suicida. Na ideia deles não era suicídio, uma pessoa que está querendo tirar a vida porque quer fugir dos problemas. Não, na ideia deles, eles estavam dando a vida pela nação. E conforme a gente colocou aqui, ó, isso não era nenhum ato de heroísmo. Nada menos do que se espera de mim. Mas a gente quer só para efeito de
de tema, né, a nova normalidade, está em todos os jornais, canais de TV, entrevistas com filósofos, com jornalistas sobre o novo normal decorrente depois da pandemia. Então a gente colocou aqui a questão, se a vida cristã normal, que a gente tomou do nome do livro, pode ser redefinida por uma nova normalidade. A vida cristã tem uma nova normalidade. Agora veja bem, por exemplo, vejam quanto tema é premente que nós, supervisores de distrito da Igreja de Deus, como eu, que sou supervisor do distrito de Mambaí, nós estamos intimados a participar do treinamento, agora dias 14, 21 e 28, vou te mostrar o anexo em PDF, sobre liderança extraordinária na nova normalidade. Lá vai aparecer IDDLA, significa Igreja de Deus Latino-Americana. Deixa eu te mostrar aqui. Eu fechei, deixa eu abrir aqui. Eu achei que eu estava aberto, estou fechado. Você tem ideia, por exemplo, nós, pastores da Igreja de Deus, aqui, ó, eu fui intimado, já me inscrevi, né? Liderança extraordinária na nova normalidade. Então, irmãos, também a liderança, no caso da Igreja de Deus, na toda a América Latina e também na América do Norte e no mundo inteiro, está considerando o tema chamado nova normalidade, né? A gente tem aqui, ó, a nova normalidade, liderança extraordinária na nova modalidade, treinamento ministerial global, que é em treinamento em espanhol, né? $12,95, 70 e poucos reais. Terça, 14 de julho, né? 8 horas dos Estados Unidos, 8 da noite, deve ser 6 horas da tarde aqui. Seminário de um mês, né? Então aqui vem também a mesma, né? Começa a mesma, seminário de um mês, e tem um especial aqui também, que é a mesma coisa. Então veja bem, os temas aqui são muitos. A primeira sessão, paradigmas da liderança, perícia, tal. Segunda sessão, 21, sistema de liderança, sistema de efetividade organizacional. Todas essas coisas aí, a gente está treinando, né? Estamos treinando. Vamos ter um instrutor, é o doutor Manuel, foi professor universitário por 40 anos. Você vê aí, ó, 3 seminários, curso tal, sistema de pagamento. Isso aqui vai só para te mostrar o seguinte. Veja bem, nós estamos mostrando aqui, ó. E isso é treinamento ministerial global, é para o mundo inteiro. Um novo treinamento com duração de um mês. Está sendo feito pela Igreja da Latinoamérica, 14, 21. Aqui tem a inscrição, né? E aí vem dizendo o texto que o Superintendente Nacional espera a adesão dos ministros. E eu já me inscrevi, já mandei para ele. Bom, agora eu venho explicando para você uma coisa aqui. Eu vou usar a ética e a hermenêutica. Hermenêutica é a ciência que estuda a pregação. Ela diz assim, sempre que você estiver apresentando uma ideia de outra pessoa, por uma questão de humildade, etc., você deve se reportar, como diz aqui, ó, a quem de direito, né? Uma questão de humildade, de respeito, etc. Aí, você vê, tô te dizendo aí, que Romanos 13, né? Dê a cada pessoa o que é devido, se é imposto, se é tributo, se é temor, se é honra. Então, obedecendo essa regra, quem me despertou esse tema
quem me despertou esse tema foi eu vinha de Goiânia à noite, eu e Gildete, então eu vi uma mensagem pelo bispo Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus. Como diz em Tessalonicenses, aproveita o que dá para aproveitar. Depois ele entrou na mensagem, jogando essa mensagem para a Fogueira Santa de Israel, não me interessa. Mas foi ele que me despertou. Então eu coloco aqui uma nota, né, que eu vi do bispo Edir Macedo, que a percepção das armadilhas embutidas no tema nova normalidade, recorrente das mídias sociais, TV, blogs, etc., estão sendo veiculados com a intenção de minar a fé e o modo de viver na fé dos crentes. Então está aqui o link, se você congelar, não é difícil, você escreve, está aí. Então eu tirei o texto, eu fui no texto, lá tem o link, para colocar para você, para ser honesto e ser humilde e reconhecer que o texto não é meu. Então o texto diz assim, ó, texto parcial. Parcial por quê? Porque eu só fui até onde me interessa, a parte que foi falando da Fogueira Santa de Israel, eu não... Mas assim, você precisa de uma mudança de mentalidade, confira. Há pessoas que sentem suas vidas estagnadas. Está pedindo uma casa e já chegou à metade do ano 2020 e nada aconteceu de extraordinário até agora. Então é importante que você compreenda que a mudança completa de vida só acontece para aqueles que são revoltados na fé. A exemplo do personagem bíblico Gideão. Gideão é um dos juízes, né? Lá no capítulo 6 de Juízes apresenta. Agora, o que é ser um revoltado na fé? Isso aqui é um texto do Macedo. Então, Macedo diz que durante a programação Inteligência e Fé, do dia 29 de junho, o bispo Renato Cardoso falou sobre o tema. Você não pode aceitar essa história que estão falando do novo normal ou 2020 está perdido. Temos que pensar em 2021. É verdade, irmão. Esse pessoal aí da nova normalidade vem colocando que daqui até o fim do ano é só perda, o mundo vai recomeçar de maneira totalmente nova em 2021. Estão falando disso aí mesmo. Você não pode se conformar pelos pensamentos externos do mundo. Nós vivemos pelos pensamentos da fé. É outro conjunto de regras. São as regras do sobrenatural. Você tem que tomar cuidado com o normal que o mal quer normalizar em sua vida. Na época de Gideão, o povo se adaptou ao novo normal da invasão dos midianitas. Morar em cavernas, que não é algo normal, tornou-se um novo normal para aquele povo. Então, se você não tomar cuidado, o mal vem sobre você e impõe uma nova maneira de viver. O bispo Renato acrescentou que é por esse motivo que a pessoa, o crente, não deve aceitar a situação que os problemas impõem. Então, veja bem, o bispo Macedo falou outras coisas na rádio. Mas é esse texto que me despertou e eu pude ir atrás e quero te mostrar onde eu consegui chegar aqui. Olha, a mensagem do bispo Macedo, alterada e modificada por mim, além do que está ali, o texto é esse aqui, olha, Juízes 6, do 1 ao 2, depois do versículo 11, diz assim: de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. De novo. E durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominarão Israel,
Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Aí no versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra que pertencia ao abiezerita Joás. Gideão, filho de Joás, presta atenção, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então veja bem, o texto diz que isso durou durante 7 anos. 7 anos é um tempo considerável, né? Alguns de vocês têm filhos já com 7 anos, e o menino com 7 anos já faz um monte de pergunta. Por que, que as coisas são assim? Por que, que não é assim? Nos levou a seguinte... É normal as pessoas viverem em caverna ao invés de viver em casas. 7 anos foi tempo suficiente para as crianças nascerem e perguntarem aos seus pais: por que não moramos em casas e dormimos em camas, etc. E para os pais responderem: é porque desde o advento dos midianitas, como a nova normalidade está citando agora o Covid-19, os pais, é normal vivermos isolados uns dos outros. Olha, nas cavernas, aqui o texto diz, olha, montanhas, cavernas, fortalezas de pedra, quer dizer, em esconderijos, escondidos, sem ver, sem conversar, sem comunicar com ninguém, né? Então também, irmão, é normal malhar trigo num tanque de prensar uva? Né? Aqui está falando da atividade econômica. Malhar o trigo num local... É normal empresários e empregados sobreviverem assim de agora para frente? Vai ser sempre assim? É normal isso? Trigo e uva eram processados numa forma de produção industrial e econômica tradicionalmente diferente. Trigo se trabalha de um jeito ou de outro. 7 anos foi tempo suficiente para crianças nascerem e perguntarem aos pais: por que não malhamos o trigo na eira, etc. E para os pais responderem: é porque desde o advento dos midianitas, para nós do Covid-19, é normal malhar trigo no lagar de prensar uva. Então, irmãos, eu acho interessante a elaboração daquele bispo que ele cita lá. Estava tudo anormal, morando em caverna, em montanha, escondendo, sem conversar com ninguém, fazendo num lugar coisa que não foi feito para aquilo, os comerciantes, os agricultores, fazendo tudo do avesso. E acho, não, é normal, os tempos mudaram. E a mensagem dizendo, cuidado com muita coisa que vão dizer para você que o tempo mudou e é normal, que é anormal, né? Vamos ver aqui. O período dos juízes, é o seguinte, os juízes são 14. São 14 os juízes. Num período de 320 anos. Mas não quer dizer que foi 14 juízes, um juiz depois do outro, porque eles não eram juízes sobre a nação de Israel. Cada um era juiz sobre a sua tribo, 12 tribos. Então é bem provável que vários juízes conviveram ao mesmo tempo julgando. Né? Se bem que o nome aqui, juiz, não é exatamente no sentido jurídico de julgar. O juiz era um líder militar que Deus levantava. Porque você lembra que o capítulo 6 diz assim, né, ele começa dizendo assim, ó, de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Então veja que é de novo. Então, irmãos, o livro do juiz inteiro, dos 14 juízes, a resenha do livro de juízes é um só. O povo, quando veio liderado por Josué e entrou em Canaã,
encontraram em Canaã coisas que para os cananeus era normal, mas que perante o ensinamento de Moisés, o ensinamento de Josué, o que eles já tinham escrito do Pentateuco, da Torá, não era. E eles começaram a praticar o que era anormal perante toda a revelação que Deus já tinha entregado, mas que era normal para aquele povo. Exemplo, uma coisa que os hebreus, judeus aprenderam, é que Jeová é Senhor da história e da política. Ele mostrou isso no Egito. Ele mexe nos reis, ele troca a história. Aí tá vendo? Mas em Canaã, e lembra que talvez a única atividade econômica era a agricultura e a pecuária. Os dois precisam de chuva para o pasto, para a lavoura, etc. E os cananeus disseram para eles que o Deus da chuva se chama Baal. Se você quer chuva para a sua agricultura, se você quer chuva de pasto para o seu gado, Jeová resolve o problema de política, de história, mas quem resolve o problema de agricultura e de chuva é Baal. Sabe o que o povo fez? O povo hebreu começou continuou cultuando que Jeová resolve uma série de coisas, mas quem resolve a agricultura é Baal. Então, basicamente era isso que aconteceu. O povo não negou Jeová, mas continua servindo. Lembra que Josué já disse: escolham hoje a quem servir. Se Jeová é Deus, sirva a ele. Se Baal é Deus, sirva Baal. Mas não é possível servir os dois. E o povo vivia caindo na idolatria. Veio Baal, veio Astarote, veio uma série de coisas. Aí o que acontecia? O Senhor, como diz aqui o texto, olha, né? O Senhor fazia o que com eles? O Senhor, quando eles agiam assim, veja bem, o Senhor os entregava na mão do adversário. Quando a coisa ficava preta, o povo chorava, pedia: Jeová, nos ajuda, nos socorra. Nós admitimos, nós pecamos, mas nós estamos arrependidos. O Senhor era tão misericordioso que ia lá, levantava um juiz, destruía o adversário, e o povo voltava a ter lavoura, a ter tudo, etc. Mas como diz o texto, lembra que o texto? De novo, o povo voltava a praticar todas aquelas coisas. Então, o que a gente encontra aqui, né, irmão? Ó. E sempre que o povo de Deus, como consequência, experimentava miséria, desemprego, resultantes de adorar como normal o estilo de vida religioso, político, econômico dos incrédulos, e o povo de Deus se arrependia, confessando que estavam contra a palavra e contra Jeová, ao viverem pelo normal do mundo, e que nisso estavam pecando. Então o Senhor os perdoava e o enviava livramento. Esta é a resenha, né? Muito bem. O normal de Deus é um. O normal do Satanás é outro. E o normal do mundo é outro. Idêntico, geralmente, ao de Satanás. Então, é normal para quem? Né? Então, aqui vem dizendo o seguinte. Inclusive aqui, não por coincidência, nós, eu estou dentro aqui, crentes, fundamentalistas e radicais. Eu me considero fundamentalista e radical. Não acreditamos em coincidência. Estivemos analisando na escola dominical, Romanos 11 sobre 7, o engano do pecado significa. O engano do pecado significa exatamente o quê? O pecado apresenta como normal o que para a palavra é anormal.
O texto Romanos 7,11 diz: pois o pecado, aproveitando a oportunidade, enganou-me. Então, irmãos, o engano do pecado é dizer que é normal uma coisa que a palavra diz: não, Eva, o Senhor disse, não coma do fruto dessa árvore. Satanás, é isso que Deus disse, Eva? Não. É normal comer dessa árvore. Não acontece nada. É normal. Né? Todo mundo come. Por que você não come? É normal comer. Não, mas Deus disse que se eu comer, eu morro. Morre não. Morre não. É normal comer e não vai te acontecer. Então, irmãos, cuidado aqui, a gente vai continuar trabalhando nesse texto, né? Bom, a situação que nós estamos vivendo hoje é anormal, da pandemia, do isolamento, de não poder fazer culto, da paz do Senhor. Eu não posso pegar azeite e ungir e tocar nas pessoas. Essa situação é normal. Vem dizer, não aceite isso. No sentido de conformar, de tentar achar que é normal viver sem congregar, é normal viver sem apertar a mão do irmão, é normal não poder tocar nas pessoas para ungir com azeite, é normal ter culto só com um número de crentes. Aí vem dizendo, alguns de nós, irmão, já estão aceitando essa nova, chamam de normalidade, eu chamo de nova anormalidade. Porque veja bem, olha, veja bem, temos tido pequenos espaços para fazer culto nos templos com pessoas. Nós já descobrimos que nós conseguimos colocar 100, 110 pessoas no nosso templo. E que temos no galpão, ao ar livre, onde os idosos, que é no templo idoso, o grupo de risco não pode ir, mas temos no galpão oração, todo dia às 18 horas. Temos de manhã no templo, todo dia de 8 às 9 da manhã, oração das mãos unidas. Já temos escola bíblica dominical, assim que terminar o decreto, nós voltamos no galpão, na igreja para jovens, na sala para adolescentes. Então, depois de tanto tempo, o normal seria as pessoas estar com muito desejo não é tanto para ouvir o professor fulano, o pastor, a pastora ciclana, mas é no sentido de comunhão com os irmãos, de estar junto, de rever, de estar perto dos irmãos. E aí, irmão, mesmo com essas liberações limitadas, mas desde o primeiro decreto de março tem pessoa que não apareceu mais na igreja. Né? Temos ceia, como vão ter provavelmente sábado agora, ceia sábado à noite no templo para as pessoas que não são do grupo de risco. Mas temos domingo de manhã no galpão para as pessoas que são do grupo de risco, idoso, como eu, já tivemos 2 vezes, mas tem gente que não foi em escola, não foi em culto, não foi em oração no galpão, não foi em oração dos mãos unidas e etc. Por quê, né? O que vem dizendo aqui, irmão? Porque já estão satisfeitos, já e agora, em viver a fé apenas por lives. Ah, mas eu estou acompanhando as lives do culto. Mas por que você não vai no culto? Não tem a live. Isso chama isolamento eclesiástico, isolamento da igreja. Eu estou isolado da igreja, mas estou bem, recebendo mensagem o dia inteiro, pastor de Brasília, da Bahia, de São Paulo, de tudo. Mas e a comunhão com os irmãos? Não, assim, virtualmente mesmo. Veja bem, é normal. Isso não é normal. Isso é anormal. Tanto é normal a situação, como é anormal o crente sentindo bem, sem nunca mais ter reunido com os irmãos, nem ter feito coisa alguma, né? Então, veja aqui. A pergunta é, no pós-pandemia, após o isolamento social, tal do pós-pandemia, vão continuar a viver assim? Um dia essa pandemia vai acabar. Mas está tão bom. Tem um irmão que deve estar ouvindo, não vou citar o nome dele, que eu não pedi permissão, onde ele diz que realmente, pelo que ele está vendo, alguns estão usando a pandemia.
para viver em isolamento, viver uma fé cristã isolada, sem contato, sem ver, sem pegar na mão, sem dar paz do Senhor. Isso só vai ser possível daqui a um tempo, não somos contra isso, mas dentro do que é possível, não, eu estou feliz, irmão, está bem assim, do jeito que está, estou até gostando, né? Agora, o que, que a Bíblia diz sobre esses textos? Sobre congregar. A palavra congregar quer dizer agregar com. Agregar com. Tá vendo? Hebreus 10:35. Não deixemos de reunir-nos, como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Não, na verdade, nós não acreditamos que possa marcar em calendário a volta do Senhor. Nem também nós cremos que a pandemia é cumprimento de qualquer profecia sobre a volta de Jesus, também não. Mas nós vemos que o dia do Senhor se aproxima. E aí diz, quanto mais você vê que está perto o dia do arrebatamento da igreja, mais procure reunir, congregar, culto de oração, culto de escola dominical, culto de domingo, culto de departamento, enfim, é o que diz a palavra. A palavra também diz, irmão, sobre tocar uns nos outros. Apertar a mão do irmão ao saudar. O que a Bíblia fala nesses versículos todos aqui é o ósculo santo, o ósculo beijo santo. Todo esse versículo diz, saudai os irmãos com ósculo santo. Quero o beijo, mas o importante, irmãos, aqui no coisa é tocar uns nos outros. Nós não somos orientais, nós somos ocidentais. E nós usamos apertar a mão. Então a Bíblia fala nessas passagens sobre o toque, o beijo, no nosso caso, o aperto de mão. Sobre reunir para celebrar a ceia do Senhor. Entretanto, aqui não os elogio, pois as reuniões, a Bíblia fala de reunião. Em primeiro lugar, acho que quando vocês se reúnem para receber o poder do Espírito Santo. Em Atos 2:1 diz que chegado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num mesmo lugar, para adoração comunitária. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor, etc. Agora, amém, irmãos? Então tem uma série existe um trabalho. A gente sabe que a pandemia tem um viés ideológico. Tem um viés ideológico juntando. E o texto aqui diz assim para a gente, eu vou já mostrar para você, né, para que, primeiro, situações que não podemos estar. Primeiro, sua doença é incurável, mas isso é normal. Médico, não, a sua doença realmente é incurável, mas tem muita gente que tem essa doença e está tranquilo, está vivendo bem com isso, etc. Agora, se tem gente, não sei se incrédulo, o que é, que está vivendo sem esperança de alguma coisa, não quer dizer que eu, que sou crente também, vou ser igual a eles, né? Então veja o que a gente tem aqui. O Deus que servimos chama, eu sou Jeová Rafá, eu sou o Senhor que te cura. Viu, irmão? A sua doença não tem cura, mas o Jeová cura. Ele levou sobre si os nossos pecados e nossas enfermidades. Nós não estamos com isso, irmão, declarando que todo mundo vai ser curado. Jesus não curou todas as pessoas. O apóstolo Paulo tinha uma doença, Deus não curou ele. Não quer dizer isso, mas quer dizer que nós entendemos que a doença é anormal. Deus não fez o ser humano para adoecer.
E também, não estamos dizendo que Deus vai, mas estamos dizendo que para Deus não existe doença incurável. Ah, não, o médico me disse que minha doença não tem cura. Tudo bem, é normal viver aqui com essa doença e acreditar que eu vou morrer com ela. Ah, pode até ser, mas enquanto vida eu tiver, eu não aceito. É anormal, não é normal. Ser doente, não. Pode ser o médico, pode ser quem for. E também não é normal dizer que tem doença que não tem cura, porque tem um Deus para quem toda doença tem cura. Mas eu aceitei, é normal, vou viver assim. Né? Outra ideia aqui. Estar desempregado por causa da pandemia ou com a empresa falindo é normal. É normal, meu irmão. Agora, Lucas 5 diz que quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: Faze-te ao largo, lança as vossas redes para pescar. Simão respondeu: Senhor, tendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Quer dizer, realmente, vamos falar, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e as redes se rompiam. Diz aqui, olha, sob a tua palavra. Existe uma palavra de Deus, irmão, sobre a sua empresa ou sobre o seu emprego. É normal estar passando necessidade, é normal. Salmo 37, 25, fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. A gente não tira de que isso se devia também ao sistema social de Israel, onde irmão sempre socorria irmão. Não era normal um irmão viver sempre em necessidade, mas em aperto o irmão, aqui no nosso caso é a igreja, né? A gente pode socorrer por um tempo, por alguma condição, mas não é normal. Eu nunca vi, diz Davi, o justo desamparado, nunca vi a descendência de um justo pedindo esmola, nunca vi isso. Então não é normal. Não, olha aqui o que diz o Salmo 37. Não é normal o justo desamparado, não é normal a descendência do justo mendigando pão. Outro, estar com a família se desconstruindo é normal. A gente tem visto, irmão, durante essa época de isolamento, casais que não conviviam agora têm que conviver, a violência doméstica, divórcio. Não é normal, é por causa da pandemia, as pessoas dizem que não é normal, não. Família vivendo mal não é normal, não. Violência doméstica não é normal. Divórcio não é normal. Entendeu? Aqui, ó, né? Salmo 128 inteiro, mas o versículo 4 diz: Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Tua esposa, teu cônjuge, teus filhos ao redor da tua mesa, como oliveira frutífera, como parreira frutífera. Então a conclusão, a mensagem é: vigiai, cuidado com o novo normal, que eu vou até colocar aqui a minha apresentação, o novo anormal. No pós-pandemia, serão apresentadas novas formas de viver a comunhão cristã e de anunciar o evangelho. Irmãos, glória a Deus pelas novas formas de usar os meios de comunicação para levar o evangelho. Passamos a usar de forma mais intensa os meios, mas ele jamais substituirá o encontro, as reuniões, o aperto de mão. Eu digo assim, irmão, a gente aprendeu a usar melhor o WhatsApp, o Face, o YouTube, as lives, mas se eu posso estar na igreja, nós vamos continuar fazendo isso, mas é pensando em alcançar o caído, o fraco, o incrédulo. Não é para os crentes ficarem em casa vivendo
de live, não, de forma alguma. Vamos continuar usando, mas é para alcançar os outros, né? O que diz mais aqui o nosso texto? Não sendo contra a ciência nem os decretos das autoridades governamentais, temos nossa própria cosmovisão da história e da realidade da existência humana. Quando perguntam para nós o que é história, a gente sabe explicar. Não concorda com o mundo, não crê assim. O que a gente crê aqui, ó? Cremos que a história da humanidade caminha para o seu fim, que a igreja será arrebatada e que após os 7 anos de tribulação, Cristo e a igreja com ele virá para reinar por 1000 anos sobre as nações. É isso que nós estamos achando que é o futuro do mundo. O futuro é esse. A igreja será arrebatada, Jesus vem depois, estabelece reinado de 1000 anos, e daí nós cremos que esse é o futuro, não é o futuro, vamos dizer aqui. Ó, sabemos que a pandemia do novo coronavírus está sendo usada politicamente para convencer a humanidade de que é preciso um governo mundial centralizado, totalitário e comunista. Estão dizendo que se vier outra epidemia dessa para o mundo inteiro, tem que ter um controle que controla o mundo inteiro para fazer isolamento, para produzir vacina. Então, está montado o esquema para o reinado aí do anticristo, né? E que o único motivo da igreja ainda não ter sido arrebatada é por causa dos que ainda virão a crer. A igreja ainda não foi arrebatada, porque ainda tem pessoas que hão de se converter pela pregação. Enfim, a única razão da existência da igreja hoje, em meio à pandemia ou qualquer coisa, é Marcos 16, 15, 16. E diz-lhes, vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Cuidado com a tal nova normalidade. Eu vou até colocar aqui de novo. Vou colocar aqui de novo. Nova anormalidade. À medida que a mesa vai contra as ordens de Jesus para a sua igreja, ou seja, para... não, coincidente, eu acabei de falar atrás, não há coincidência, mas eu vi agora à noite, 4 horas depois, do jornalista Alexandre Garcia, comentar exatamente essa questão, né? Tá até aqui o link do YouTube. O jornalista Alexandre Garcia acaba de postar o seu artigo da semana. Ele faz isso todo sábado, às 18 horas de hoje, dia 11 de ontem, com o tema O que será na pós-pandemia e sobre o novo normal. Lá no link aparece lições do futuro e do presente. Aí você pode ver lá para conferir, mas a conclusão que eu tirei é que a divulgada ênfase da mídia, jornal, é sobre como será o amanhã, 2021, ou sei lá quando, né? Com os modernos Nostradamus. Nostradamus é um profeta, que dizem que é profeta, fez um monte de profecia que é igual um bicho de 7 cabeças, ninguém entende nada. De plantão, arriscando as suas profecias sobre como será amanhã. Mas, diz Alexandre, e nisso concordando 100% com Jesus Cristo, embora a preocupação com o futuro seja legítima, é preciso se perguntar também, mas como está sendo hoje? Como será depois da pandemia, num futuro que ninguém sabe quando? Ótimo, mas e como é que está sendo as coisas hoje? O hoje. Em Mateus 6,34, Jesus disse, portanto, não se preocupem com o amanhã. Poderia até colocar aqui pós-pandemia. Não se preocupe, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus está dizendo que a sua vida está sendo decidida hoje. A decisão do seu amanhã não é amanhã, é hoje que você decide o amanhã. Ou seja, tem uma exortação do Espírito Santo em Hebreus 13, diz, assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração. Hoje é dia de amolecer o coração. Então, vemos as seguintes questões. Como você está vivendo a sua fé
seu compromisso com Deus, com a palavra e com o anúncio do reino hoje. O novo anormal, o novo normal, já está sendo implantado hoje, não é em 2021. A sua vida não será decidida só quando vier após pandemia, e nem sequer sabemos quando será. O amanhã sempre é resultado ou fruto de hoje. Portanto, a pandemia não pode me impedir de ser fiel a Deus, de ser fiel à palavra de Deus e de ser fiel à minha igreja hoje. Nada me impede hoje. A pandemia não pode me impedir de congregar, de me alegrar com meus irmãos no templo hoje, assim que o decreto permitir. E a partir do dia 14, eu não sei como é que vai ser, finalmente, vou começar a me rebelar contra um novo anormal hoje. Aleluia. Eu tinha muita vontade de estar passando essa palavra, porque tudo está sendo fake, vocês sabem. Acho que foi o Alexandre Garcia nesse texto, ele comparou no ano passado quantas pessoas no correr do ano que morriam, acho que por dia no Brasil, aí dava 3.000. Hoje, 3.300. E com o crescimento da população, na verdade, irmãos, é mentira. Mentira, que todo mundo está morrendo é de Covid, isso é mentira. E essa é uma dentre outras tantas, viu? Então veja aqui, a gente tem que se rebelar, amém? Muito bem, temos que ser obedientes aos decretos governamentais, mas somos um povo inteligente e que tem sim a intenção de nos privar de ser igreja. Igreja significa ajuntamento, chamados para fora. Inclusive o nome igreja, eclésia, significa chamados para fora. A gente fala hoje que é chamados para fora do mundo, mas lá no mundo grego era chamado para fora de casa. É chamado para sair de casa. Se fosse no Brasil, era um chamado para vir para a rua. Igreja é quem é chamado. Saia de casa e venha para o ajuntamento. Deus nos ajude, irmãos. São muitas coisas a dizer, mas eu acredito que você vai compreender essa mensagem. Eu quero orar com você. Santo Deus e bendito Pai, eu te peço, Senhor, que teu Espírito Santo agora ponha unção nos ouvidos, na mente, no coração, e que a exortação, o aviso, o alerta que nós estamos querendo passar seja bem sucedido na vida de cada um destes e dessas que estão ouvindo, prestando atenção. Senhor, amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.